eu vou ser meio que porta-voz aqui da minha audiência, das mulheres que me seguem, porque eu acredito que é isso que elas sentem também, porque senão não estariam conectadas comigo aqui. A gente se conecta com quem a gente enxerga alguma coisa nessa pessoa que a gente tem também, né? E eu não acredito no poder feminino, que a mulher tem que arrumar mais uma sobrecarga para mostrar que tem poder. Ela tem que sentir o poder dela e viver o poder dela sem precisar de rasgar isso para o mundo, sem precisar de meter o pé na porta e sair brigando com todo mundo. E tudo aquilo que é contra o que ela acredita, ela tem que provar o contrário. É só mais uma sobrecarga para a gente. A gente não tem que provar nada Muito para bom, ninguém. muito Eu bom, penso muito nisso. Você, muito como bom. mulher, tem o poder de ser e fazer o que você quiser, né? Estar onde você quiser. Você não precisa de provar isso para ninguém. Então, eu Muito bom. acredito muito no ser e sentir antes de ter qualquer coisa. Então, eu acho que a mulher, antes de ter o poder, né, mostrar que ela tem poder, na verdade, ela tem que ter e exercer esse poder dentro dela. Se ela já se conhece, ela sabe do poder, né, infinito que Deus já colocou dentro dela, ela consegue usar isso de uma maneira mais civilizada, educada, sem ser agressiva, porque meio que parece uma guerra de sexo, né? Quando você fala, Não parece tem quando você sentido isso. fala, pois é, não faz sentido. A mulher, eu acho que qualquer pessoa, para mostrar que tem poder, não tem que desmerecer o poder do outro. Não existe uma balança. Eu acho que Então vamos combinar o complementa, seguinte. né? Então vamos combinar o seguinte. Está chegando gente aqui e eu gosto, eu tenho feito nas minhas lives e tu pode fazer. No início eu digo para quem é essa live. Vamos ver para quem é essa live. Essa live é para aquela mulher que acredita que a mulher tem tanto poder quanto o homem. Essa live é para aquelas mulheres e homens que acreditam que os homens e mulheres têm o mesmo nível e intensidade de força, em sentido amplo. Essa live é para aquelas mulheres que querem acessar a força, o poder, a energia do feminino, sem, para isso, ter que fazer dos homens estes seres incompletos, rudes, toscos, mal cheirosos, inimigos. Que é para aquelas mulheres que querem se conectar, inclusive, com a força do masculino, da sua ancestralidade. Para aquelas mulheres que querem olhar para trás e agradecer os seus bisavós, seus tataravós, seus avós, seu pai, seus tios, seus ex-maridos, e olhar para estes homens como gênero grandioso, como é o gênero da mulher. E não deixar-se confundir homens dodóis com o gênero masculino. Mulheres dodóis com o gênero feminino. O problema não está no gênero masculino. O problema não está no gênero feminino. As dificuldades estão em cada um de nós, que às vezes ocupamos um gênero, outras vezes ocupamos outros gêneros. Esta live é para aquelas pessoas que querem estar em paz internamente e viverem o máximo do que elas nasceram para ser. Ou seja, seres femininos, tão potentes, tão sábios, tão inteligentes e tão poderosos quanto os homens, todavia diferentes, nem melhor, nem pior. Se tudo isso fez sentido para ti, tu fica conosco. Se tu ouviu o convite e achou que a Monique e eu íamos fomentar a guerra dos sexos, então vamos lá. Monique, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de tentar simplificar as coisas, o máximo que eu puder. E quanto mais estudo, eu vejo que quanto mais próximo da natureza nós estivermos, melhor a nossa vida é. E quando eu digo mais próximo da natureza, eu não estou falando de estar em contato com a grama, com a água, com o sol ou o mar. Isso é maravilhoso também. Mas eu estou falando quanto mais nós estivermos próximos da nossa natureza e respeitando as leis da natureza. Menos esforço, menos artificial, menos forçado, menos pesado é.
Então vamos tentar compreender algumas coisas bem básicas. Primeiro, vamos olhar uns exemplos bobinhos, né? Não sei se tu sabe, mas se não souber, tu não tem obrigação. Existe uma espécie do cavalo marinho, e lá tem o cavalo marinho macho e o cavalo marinho fêmea. Tu sabe quem destes dois gesta os 500 filhotes? É o macho, né? É o macho. É o macho. Diz para mim, isso faz do macho melhor ou pior que a fêmea? Não. Isso faz ele mais fraco ou mais forte? Isso faz ele mais bonito, menos bonito? Mais fofo, menos fofo? Não. Ele só gesta. Pronto, acabou. Tu já viu por aí, um grupo de cavalas marinhas reivindicando a igualdade e querendo gestar também? Não. Não. Porque eles são diferentes. Natureza, né? É a natureza Natureza. deles. É a natureza. E eles estão de bem. Ah, claro, o cavalo marinho não pensa, né, Marcelo? Sim, é esse o problema. Nós pensamos. E esta é a bênção e esta é a praga do ser humano. Porque nós pensamos que nós não moramos em caverna. Mas é porque nós pensamos que a nossa casa nunca está boa. Tanto que a pessoa que tem uma mega casa, depois ela compra a segunda casa. Porque nunca está boa. E tem gente que tem 3 casas. E tem gente que fica 1 ano sem visitar uma das suas casas. Porque a nossa bênção é que nós pensamos. Mas a nossa praga é que nós pensamos. Anotem isso. A nossa bênção é que nós pensamos. E a nossa praga é que nós pensamos. Mais 2 exemplos mais rápidos agora. Existem também os pinguins. Quem choca os ovos? É o macho ou é a fêmea? É o macho! Macho. É o macho. E quem caça? É a fêmea. E tá tudo bem lá com eles, né? E tá tudo bem com eles, cada um na sua. Mas pinguim não pensa, já expliquei, não vem me encher o saco. E o danadinho do leão, com aquela juba toda, com aquela musculatura toda, com aquele bocão todo, pois o sem vergonha não caça. É um folgado. A fêmea é menorzinha, mais frágilzinha, caça. Se não tem nenhum leão por perto, elas se juntam e fazem a refeição e os filhotes. Se o leão chega, elas saem. Ele come, o que sobrar elas comem. Pergunto-lhe, tu já viu alguma leoa numa passeata lá no aterro do Flamengo? Queremos que o leão casse também. Vamos dividir as tarefas. Agora sim, comecei a deixar louca. Vamos dividir as tarefas. O leão também tem que caçar. Não, porque é da natureza deles. Claro que nós não precisamos viver como as mulheres da Idade da Pedra viviam, totalmente subjugadas ao masculino, e como as nossas vós viviam, subjugado ao masculino, porque o homem, à medida que foi mais forte fisicamente, ele oprimiu o feminino ao longo da história. Sim, o feminino foi oprimido, as mulheres não tinham voz, as mulheres não podiam votar, elas não podiam fazer escolhas. E isso tudo, que é um movimento artificial, isto não é natural, gerou, com razão, uma profunda revolta inconsciente no gênero feminino. E as mulheres, então, se rebelaram justamente e felizmente contra a opressão. E então surge várias vozes, vários movimentos dizendo, mas para um pouquinho, uma mulher pode ser pedreira. E aí nós temos mulheres pedreiras hoje em dia. Uma mulher é tão forte quanto um homem. As mulheres podem lutar, então tem luta de boxe de mulher. Ou seja, as mulheres precisavam mostrar aos homens
que elas eram tão capazes quanto os homens e, uau, elas provaram. Esses dias eu vi um programa no Globo News que tinha aquele Em Pauta, que tem as pessoas na tela, 4 pessoas na tela. Tinha 4 mulheres na tela. E a âncora era uma mulher. E o que eu mais gostei é que elas nem falavam, estamos só mulheres. Porque eu sonho com um dia que a gente não fale, olha aqui, nós mulheres. Não precisa falar, Não nós precisa. já sabemos disso. Nós já sabemos disso. Por outro lado, é profunda essa conversa que eu estou tendo. Todos estes anos de opressão, na verdade, milhares de anos de opressão e de desvalorização do masculino em relação ao feminino, fez as mulheres carregarem dentro de si um desconforto, uma discordância, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva em relação ao masculino. E as mulheres, então, querida, fizeram inconscientemente um movimento mais ou menos assim. Homens, nós somos tão bons e tão fortes quanto vocês. Querem ver? Vou provar para vocês. Nós não precisamos de vocês. Querido pai, que não me deu afeto como eu gostaria. Tá bom, eu não preciso de ti. Pai que me abandonou, que maltratou a minha mãe. Eu vou ser independente dos homens. Eu não preciso de homem. E não precisa mesmo. É possível viver sem um homem. É possível viver sem uma mulher. É possível uma pessoa ser muito, muito, muito feliz sem um homem e sem uma mulher. Mas aí nós voltamos para a natureza. Hoje em dia, se nós deixar a nossa tendência... A tendência é ficar junto ou ficar sozinho. Tu percebe que a gente fala mal de casamento, fala mal de homem, fala mal de mulher. Mulher só quer cartão de crédito. Homem só pensa em sexo. E vira e mexe estão junto de novo. Tu percebe isso? É verdade. Porque a natureza nos chama para essa praga chamada casamento. É a benção é uma e a coisa praga, que é uma benção, e a outra benção e outra praga da nossa vida. Verdade. Então, diante de tudo isso, pegando a tua fala, Monique, a mulher ficou, o inconsciente coletivo feminino, ficou em briga, em luta. E a mulher precisou ir para uma vibração, para uma energia e para uma postura masculinizada. Não estou falando de sexualidade, por favor, separem isso. Energia. E não estou falando de homoafetividade. Não. A mulher, o feminino heteroafetivo, o feminino heteroafetivo, muito embora isso na homoafetividade é a mesma coisa, nos casais gays, tem uma pessoa com a vibração mais masculina e outra mais feminina, isso é bem nítido e é porque a natureza pede, mas voltando... todo mundo tem, né? As duas energias. Isso, O homem todo tem, mundo tem as duas. Tem. Isso. E a mulher exacerbou a energia feminina, a energia masculina. E aí tu começa a ver algumas coisas, né? Como, por exemplo, doenças masculinas, doenças cardíacas, que era típica dos homens, vai aumentando, 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 e as mulheres estão tendo doença do coração tanto quanto os homens. Por quê? Porque o homem nasceu para reprimir os sentimentos. Ele reprime. Porque ele tem que ser forte, ele tem que ser macho, ele tem que ir para a guerra. Já imaginou? Eu estou com medo, hoje eu não vou para a guerra. Então, entendeu? O homem reprimiu o medo ao longo da trajetória, né? Equivocadamente, numa dose exacerbada. Então, quem reprime os sentimentos termina tendo dodói no coração. Quem não sente sentimentos adoece do coração. E as mulheres estão reprimindo os sentimentos também. Por quê? Porque elas têm que ser fortes. Porque elas não podem mais ficar sensíveis, porque elas não precisam que ninguém cuide delas. As mulheres são independentes, são poderosas. E porque aí confunde também a sensibilidade com fraqueza, né? Uma coisa é ser sensível, outra coisa é ser fraca. Isso. Cara, assim, ó,
eu tenho um treinamento maravilhoso. Se Deus quiser, agora com a vacina nós vamos retomá-lo. Se chama TAI, que é o treinamento de maior impacto psicoemocional e espiritual do Brasil. Já E quero, né? nele tem uma vivência do masculino e o feminino. E quando a gente mostra, mas a gente não é teoria, não é aula, né? São duas vivências. As mulheres olham para os homens, e aí a gente tem um truque lá, e as mulheres descobrem a força do masculino. E as mulheres acham lindo a força do masculino, que é uma força bruta, mas que está a serviço do amor. E aí, quando a gente põe os homens a olhar para a força do feminino, que é uma força bruta também, mas é uma força brutalmente sensível, os homens se ajoelham e se rendem à força do feminino. A dor que uma mulher é capaz de suportar, que é a dor da alma, nenhum homem suporta. A mulher é tão forte quanto o homem, até mais forte em algumas áreas da vida, mas são forças e tolerância à dor diferentes. E é tão lindo nós sermos diferentes, nós sermos complementares. E o que termina dando um nó na cabeça das pessoas. Porque um dos elementos essenciais, um dos movimentos fundamentais para uma vida a dois, que é quando nós nos completamos, é eu sacar que eu entro num relacionamento para trocar. E algumas mulheres estão tão na vibração, na energia masculina, que elas não têm nada para tomar. Que elas acham que não tem nada para tomar. Claro, estão muito no masculino. Mas como chamado para ter alguém existe, ela entra e aí tem duas possibilidades. Ela está em um homem passivo. Um homem que foi para o feminino, porque o homem teve que ir para o feminino, porque senão ia virar uma guerra. O mundo ia virar a vibração masculina. E o homem foi um tanto para o feminino. Alguns homens não foram. E os que não foram, eles, quando as mulheres vão muito para o masculino, uma mulher muito controladora, muito ativa, que quer comandar o casamento, quando não deve ser comandado, ele deve ser construído no mesmo nível. Uhum. Uma mulher que quer comandar o casamento, pega um homem muito no masculino, que também quer comandar, ele pega e aumenta a dose de masculino, e a mulher aumenta, e aí é uma guerra, e aí é violência. Aí gera violência. Então, a mulher que está muito ativa, que não dá o tempo do seu homem fazer o movimento, porque cada um tem o seu tempo. Uma mulher que olha só o que está faltando no homem e quer preencher, deixa que eu faço. Se eu não faço nada, não é capaz de trocar uma lâmpada, deixa que eu troco. Essa mulher termina atraindo para si o que as mulheres chamam de um saco de batata, de um banana, um frouxo, um mole, um homem sem ação. E no final das contas, Monique, o preço é altíssimo. E as mulheres acreditam que o preço que elas pagam do cansaço atual é por conta da jornada de trabalho tripla. Mas não é. Ouve isso é uma sacada genial nossa aqui no Grupo Scalco. Diz para mim, a tua avó acordava que horas? De madrugada. Por aí. As nossas avós, muito cedo. Uhum. E elas faziam o que o dia inteiro? A minha avó, por exemplo, tinha 12 filhos. Então, tu pensa na jornada dessa pessoa, né? Lavava roupa na mão de Não 12. tinha máquina. Cozinhava para 12. Ouve isso. Limpava a casa de 12. Claro que os mais velhos davam uma ajudinha. Ela fazia comida, lavava a louça. E aí diz, tá, mas era de dia. Ah, sim, e de noite o que ela fazia?
Não, e a minha ainda cuidava dos outros, porque ela era curandeira também. Tinha, olha só, ainda atendia Então, a pessoas, né? jornada de trabalho era um trabalho bruto, ninguém mais lava. Eu já lavei roupa na mão, é um inferno. Se Deus lavava me roupa na livre, na máquina mão. isso é ruim, né? E era o dia todo, Monique. E de noite, não, eu não tinha descanso, não, minha amiga. Tinha que cuidar dos filhos. E cuidava do marido que chegava da roça, tinha que dar boia. Tinha que lavar os pés do desgraçado, porque as mulheres lavavam os pés dos homens, tiravam das botas e lavavam os pés. Eu vi isso aqui no vizinho ali, do lado da minha casa. Então a jornada sempre foi tripla. Não é a mulher moderna que tem jornada tripla. Não é. Sempre foi. E por que a mulher atual é tão cansada? É tão estressada? Porque ela está vibrando no masculino. Ela está sendo quem ela não é de verdade. Ela está querendo controlar tudo e a todos. A mulher não solta, a mulher não relaxa, as mulheres não gozam. Eu sei disso. A Verdade. anorgasmia é gravíssima, porque para gozar precisa soltar, precisa relaxar, precisa se entregar. Quem não perde o controle não goza. E as mulheres não desfrutam mais, porque elas não soltam, elas exigem que tudo aconteça do seu jeito, que o seu homem seja do seu jeito. E está pesado demais para as mulheres, não é pela jornada tripla. Está pesado demais porque as mulheres trazem dentro de si um ressentimento com o masculino. E elas lutam arduamente para provar para si mesmas, que são independentes e que não precisam de homem. Então não se conectam com os homens e não extraem dos homens o melhor que eles têm para dar, que de fato não é a energia do feminino, que o homem tem um pouco, mas não é o que melhor ele tem para dar para a mulher. O que melhor ele tem para dar é aquele jeitão dele, aquela vibração, aquela dureza, aquela secura. Porque o homem é assim. Mas é claro, um homem que toma o seu feminino, que toma a sua mãe, ele vai ser durão, mas não vai ser um insensível com a mulher. Mas um homem nunca vai ser uma mulher. Um homem nunca vai ser uma mulher. Um homem homoafetivo, um homem que está seguindo aí o seu jeitão, ele não vai ser. A mulher não pode esperar ser tratada por um homem como uma mulher. Um homem pode ser mais delicado. Então, em essência, esse é o fenômeno que aconteceu e faz parte de um grande movimento cultural e civilizatório de, sim, provar para a humanidade que a mulher é capaz, tão capaz quanto o homem, e agora nós estamos fazendo lentamente um movimento de volta, que é a mulher não precisar mais provar nada para ninguém. A tua abertura foi sensacional e nós não tínhamos combinado. Ela pode acessar todo o poder do feminino sem provar nada para ninguém, simplesmente sendo feminina. Há mulheres que dizem, isso é coisa de mulherzinha, o quê? Fazer as unhas. Adoro. Sim, sim, é coisa de Claro. mulherzinha. Ai, não abre a porta do carro para mim porque eu não preciso. Sabe, a Fabiana e a Magda, que são as pessoas, as mulheres que estão muito próximas de mim, eu demorei a fazê-las permitir que eu carregue as malas para ela. Gente, adoro. Deixa, Pode carregar minha deixa. mala, gente. Ah, mas eu não preciso de um homem para carregar minha mala. Precisar não precisa, mas Mas é recebe o bom. afeto, o Mas é carinho de um bom, homem. gente. Sabe? É. Vamos olhar uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples. Um homem pode organizar uma festa de 15 anos para sua filha depois que a esposa morreu? É um exemplo. Pode. Como que vai ser essa festa? Vai ser um churrasco, vai ter cerveja, vai ser em mesa de bar, Obviamente. né? Com cadeira Vai vermelha. faltar algumas coisas vão faltar, obviamente. Talvez esqueça do cara que vai filmar e tirar foto. Pode, pode. Uma mulher pode trocar um pneu de um carro? Pode. Mas é mais pesado, é Mas eu mais. prefiro pedir ajuda. Você faz Você, um charme.
Você usa energia feminina, vai parar bem. Usa energia feminina, é para isso que está aí. E sabe, as mulheres perderam a dimensão que elas têm tudo dos homens. Como? Como? Utilizando a energia feminina. As nossas avós eram oprimidas, mas no final das contas, muitas governavam os nossos avós. Como? Silenciosamente, moderadamente. Não que a mulher não possa dialogar com o homem. Meu Deus, que é isso? Pode. Mas aquela coisa afrontosa ou confrontosa, se é que existem essas palavras, é desnecessário, é pesado para a mulher. Então, o homem e a mulher são tão poderosos um quanto o outro, tão inteligentes um quanto o outro, tão capazes um quanto o outro, mas diferentes. E quando as mulheres olharem para o que nós estamos dizendo e não disserem isso é mais uma faceta do machismo, isso é mais um viés machista, abuso, opressor, e disserem, é mesmo, minha avó tinha mais exigência física do que eu e eu estou mais cansado do que a minha avó. Mas também eu quero controlar tudo e a todos. Eu cansei. Eu quero fazer as pazes com o masculino. E eu quero curtir mais a minha vida. Eu quero desfrutar mais a minha vida. Eu quero gozar mais. Na cama, no trabalho, na cozinha, na praia, na Disney e nas compras. Eu quero gozar mais. Porque o meu cansaço, eu mulher, é que eu não gozo, eu não relaxo, eu não solto, eu estou sempre tensionada, controlando, manejando, estruturando, manipulando, para que o mundo seja do meu jeito e para que eu prove para mim e para minha mãe e para minha avó que eu sou independente, quando na verdade ninguém é independente. Por favor, levanta a mão uma pessoa que não dependa. Não tem como. Levanta a mão uma pessoa que não dependa do porteiro do prédio, que não dependa de um mestre, de um professor, que não dependa do caixa do supermercado. Qual é o problema de nós dependermos? Qual é o problema da pinguina depender do pinguim para chocar os ovos? A mulher depende do homem para algumas coisas. Eu tenho uma imagem linda. É uma imagem linda. Um homem, uma mulher e um filho. E aí chega uma fera. O homem, na sua vibração, ele dá um passo à frente, abre os braços e dá o peito para defender a sua mulher e a sua cria. Uma mulher na vibração feminina dá as costas para a fera e coloca o filho nos seus braços e dá a sua vida dando as costas, ou seja, ambos dão a vida, um de peito aberto e outro acolhendo, nutrindo, protegendo, sendo o ninho, sendo o útero, sendo delicado, mas ainda assim tão corajosa quanto um homem, tão forte quanto um homem, mas uma força diferente. E aí a mulher que se permite ser protegida, ela não faz esforço desnecessário. E ela vai usar a sua energia masculina na medida certa na carreira, no seu empreendedorismo, que é um mundo do movimento, da ativação. Ela não vai usar a sua energia masculina para provar que não depende do homem. Ela pode depender naquilo que ela não precisa. Bom, isso quando não tiver nenhum, ela providencia. Assim como um homem providencia conversar com a sua filha de 13 anos sobre menstruação. Mas ele é todo torto para falar sobre isso. Ele é todo enviesado para falar sobre isso. Porque eles são diferentes. Eles têm inteligências diferentes, sensibilidades diferentes. E é dessa misturinha, e é desta troca,
E é desta simbiose que surge a maior força. Existe a força do feminino e a força do masculino. E a maior força é a força, eu me emociono, dos dois juntos, integrados, fundindo-se, trocando, complementando-se. Porque alguém disse que por detrás de um homem há uma grande mulher. É verdade. Mas por detrás de uma mulher há um grande homem. E se nós preferirmos dentro de um grande homem há uma grande mulher. E dentro de uma grande mulher há um grande homem. E essa fusão acessa a maior força. Sabe, nós idealizamos uma mulher nota 10 e nós idealizamos um homem nota 10 e nós frustramos muito. Eu bolei uma jornada de desenvolvimento humano chamada... É uma jornada de relacionamento humano. Vocês querem uma jornada de casal? Eu quero uma jornada de relacionamento de casal. E eu digo, tá, eu vou fazer. E aí fiquei pensando o nome. E me surgiu o Casal 21. Relacionamento de casal, Casal 20, desculpe, Casal 20. Não sei se tu te lembras, na década de 80, sim. aquela série americana. Era um casal muito simpático, mas aí eu me dei conta que tinha uma idealização aqui. A idealização, a fantasia é que o homem fosse nota 10 e a mulher nota 10. E aí eu digo, nossa, isso não faz sentido, nós não somos nota 10. Nós somos nota 7, pelo amor de Deus. E esse é o nosso máximo, a gente é imperfeito, vai morrer imperfeito. É. Pode fazer treinamento, pode fazer terapia, pode fazer cirurgia plástica, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem, um olho é maior que o outro. É assim, uma narina é maior que a outra, um seio é maior que o outro, um braço do homem é maior que o outro. Eu faço musculação e olho, um peitoral é maior que o outro. A gente é imperfeito, não tem o que nós façamos, nós somos nota 7. Só que aqui no Grupo Scala, a gente diz que a fusão faz surgir o terceiro. O terceiro é o casamento, é a maior força. E aí eu pensei, mas o casamento também é nota 7. E é de nós amarmos a nossa imperfeição e a imperfeição do casamento que dá a paz, que dá a plenitude. E aí eu pensei, né? 7, 7 são 14. Com mais 7, 21. Então tinha que Tenho ser. 7 namorados, não me caso com nenhum. Só que eu brinquei com isso. Não, mas para um pouquinho. 7, 7 são 14. Mas no casamento surge o terceiro 7. E aí, 7 mais 7 mais 7, 21. Casal 21. E ficou muito linda essa minha percepção. Porque é impossível eu ser nota 10. É. Mas quando eu me caso, eu gero uma junção, uma misturinha que é 21. Como se cada um de nós fôssemos nota 10. O casamento extrai de mim a minha sensibilidade, a minha compreensão, a minha tolerância. O casamento extrai da minha esposa Fabiana a força dela, o melhor dela. E aí nós somando forças, a gente segue sendo nota 7. O nosso casamento segue sendo imperfeito, mas essa soma é 21. É a potencialização. Sendo mais claro, é de eu ir para a minha raia na vida, o masculino, é da Fabiana ir para a raia dela, o feminino, e da junção dessas duas raias que nós vamos expressar, que nós vamos mostrar ao mundo o nosso máximo potencial, o máximo do poder. Trocar com um homem faz a mulher ser mais feminina. Trocar com uma mulher faz o homem ser mais masculino. E faz uma mulher também aprender a lidar com o masculino, um homem a lidar com o feminino. Quero ser mais direto. Eu vou ser pleno, íntegro e total quando eu puder fazer esse mecanismo de troca no meu lugar. Eu acho lindo isso, eu acho isso estupendo, eu acho isso natural, simples, direto, prático, e entendo todo o movimento cultural e civilizatório, mas entendo que eu posso, que nós podemos ajudar as mulheres a acessar o poder do feminino e ter uma vida bem mais tranquila, bem mais serena e bem mais leve.
Essa semana eu fiz um curso que é para reprogramar, né, a mente, a agenda para 2021. E em uma das aulas eu falei um pouco sobre as sombras. Uma das sombras que a gente tem, né, é a sombra da autoimagem. Você querer ser perfeito em tudo, né? Porque isso já vem também lá da nossa ancestralidade, né? A menina que tem que ser assim, tem que fazer assim, ela tem que... Você já recebe um pacote meio que ali formado do que você tem que ser, né? E realmente quando você entra nessa, você absorve, você tem essa sombra, né? De ter essa autoimagem perfeita criada por tudo que você vem vivendo para trás, né? Vira uma sobrecarga para você e realmente altera também a sua energia, porque para você ser tudo isso, você vai ter que ter muito também da energia masculina. Então, eu queria que você falasse aqui para a audiência, para o público, o que pode ser feito, né, para a gente equilibrar essa energia, porque tem muita gente aqui que não tem parceiro, tem muita gente aqui que está traumatizada, né, sai de um relacionamento. E eu entendo, e eu percebo isso, que quanto mais você carrega um trauma, às vezes a pessoa tende a ir para o lado contrário, ela acaba atraindo algo pior para ela depois daquilo, porque não resolveu ali a energia dela para aquele momento. Então, ela sofreu tanto no relacionamento que a energia dela feminina passa a ser total masculina. Então, fala aí para a galera Vou falar. que dá para mudar isso, né? Vou falar do que eu julgo o passo essencial, mas antes de tu me permitir, eu quero fazer um convite, porque hoje à noite nós vamos ter uma masterclass gratuita, e aí vai ser 2 horas, nós vamos detalhar tudo isso que eu falei aqui e vamos aprofundar esse tema. E aí a minha colega sócia e psicóloga Magda vai estar junto. E eu queria convidar a nossa audiência a se inscrever nessa masterclass. É bem fácil. Inscrita, já tô. Manda um direct para mim, né? Eu quero acessar a força do feminino, o poder feminino, eu quero a masterclass, qualquer coisa que eu entenda que é isso, eu vou te mandar um link e vocês se inscrevam na masterclass e entrem no grupo do WhatsApp. No final eu falo de novo isso. Eu vou falar de tudo o que eu acho mais essencial. E aí é um trabalho bem profundo e que algumas pessoas podem, no primeiro momento, nem entender. O caminho é o caminho da reconciliação e de fazer as pazes com o masculino. Com a energia, com o masculino, com o gênero masculino. Mulheres queridas do meu coração que eu amo de paixão. Eu sempre tive 2.000 mulheres ao meu entorno. Ouçam. A mulher atual tomou as dores da sua bisavó, da sua avó, tomou as dores da sua mãe, as dores das mulheres indígenas que foram dizimadas, as dores das mulheres africanas que foram estupradas. E no profundo, isso é revelado pelaquela voz, homem não presta, que parece que homem não presta porque é tarado, mas é homem não presta porque homem não se importa com a mulher. Homem é um ser insensível. E isto está oculto, isto está inconsciente. Então, eu poderia dizer, eu poderia atuar no comportamento. Não seja tão controladora, mas isso vem de dentro. Reconheça que o homem também tem o seu feminino, mas não queira que tudo seja do seu jeito. Não se permita cuidar de si, dar um tempo, solta, relaxa. Mas vem tão de dentro, Monique, é tão profundo, é tão atávico, é tão visceral, é tão sistêmico, é tão sistêmico, é tão oculto, é tão invisível, que é muito difícil. Eu não estou dando o passo mais importante, cuidar dos sintomas. Bom, eu posso não deixar as coisas mais soltas um pouco, não querer ser tão exigente, etc, etc, etc. Mas a causa é nós, mulheres atuais, eu estou tão acostumado que estou já falando nós, mulheres, né? Nós, mulheres atuais, eu tenho muito feminino em mim, então por isso é fácil eu falar com as mulheres. Eu trabalhei isso, eu expandi isso no nível que me deixou mais sensível, né? Um nível que me deixa muito
mais tolerante, mais amoroso e tal. Nós, mulheres, temos muitas mágoas com o masculino. E é isso que hoje à noite nós vamos mostrar, em alguma medida, que o masculino do vovô, ele tinha suas dores. Que o masculino do papai tinha suas dores. Porque o homem, além de ser duro, por natureza, as dores da vida enrijeceram mais os homens. Imagina se um avô meu foi abusado. Ele vai ficar muito mais rígido. Ele vai ficar muito mais duro, muito mais seco. E a gente não sabe nada disso. Mas acontece. É só um exemplo. Então, se reconciliar com o masculino, fazer as pazes com o masculino, olhar para o masculino como, sim, um gênero imperfeito, um gênero diferente, mas que também teve lá sua infância, que também teve lá suas dificuldades, que também tem os seus traumas, que também é humano, que também é comum, que também falha. E quando eu olho com compaixão para o masculino, essa necessidade de provar que é igual, ela se dissolve. E se eu puder olhar também, e essa dica é bonita assim, por que mesmo que eu quero ser independente? O que eu ganho? Eu não vou precisar de ninguém. Mas aí tu vai ter que fazer tudo. É isso que tu quer? Tu vai ter que ser tudo, tu vai ter que vibrar em todas as energias. E não dá para ser tudo, tu vai perder algo. Então que eu deixe de ser o que eu não sou. As duas dicas que eu estou dando, e nós estamos caminhando para o final, Monique, se reconcilie com o masculino. Olhe para o que tem de bom no masculino e tenha compaixão pela dor do masculino. Porque se as mulheres acham que é fácil ser homem, não é. Inclusive, as loucuras que os homens cometem é porque eles não estão dando conta de ser homem. As loucuras que os homens cometem, os graves erros que eles cometem, é porque eles não estão dando conta. Em treinamento e em terapia, e a Magda priva de muitos homens, a gente vê o quanto os homens estão doloridos, estão frágeis, os homens estão tomados de medo, os homens não sabem como ocupar o seu lugar, os homens estão oprimidos agora. Os homens estão também. É uma sociedade opressora. Sim. Porque não dá para ser muito homem também. Porque aí é um ser, é um animal. Né? E a segunda dica é, eu dependo. Ok, eu posso depender. Eu sei que eu não preciso depender. Eu, mulher, sei que eu posso dar conta de tudo sozinha. Mas eu quero dar conta de tudo sozinha? Ou eu quero dividir? Ou eu quero ser ajudada? E veja bem, não é dar conta de tudo no casamento. É dar conta de tudo na empresa. É dar conta de tudo. A mulher não pede ajuda para sua mãe mais. As filhas pediam ajuda para a mãe, as mulheres não falam mais. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar para as mulheres aqui, quantas de vocês pediram ajuda para sua mãe nos últimos meses? Ninguém pediu, porque é fortuna. Eu não quero mais ser fraca, tu disseste isso. Então, eu dependo do meu pai. Para quê? Para pedir um conselho. Eu dependo da minha mãe. Só não podemos depender dos filhos, porque daí os filhos ficam presos em nós. Mas de resto... Eu peço a minha mãe toda hora, eu tô rindo, ela deve estar aqui, porque ela te ama, né? Ela me faz todas as suas lives, ela deve estar aqui, com certeza ela tá aqui. Ela, olha, Marcelo tá lá, ela vai, manda, ela me avisa. Mas eu dependo... Peço toda hora. Eu dependo do meu homem. Sabe, tem uma imagem que eu gosto muito de compartilhar. Hoje as mulheres dizem mais não para os filhos do que as mães de antigamente. Mas isso é um exemplo. Por que a mulher tem que dizer todos os nãos? Cara, eu vejo isso diariamente. A mulher fica cuidando sozinha dos filhos e o marido Deus em casa. Me livre. Não, eu... O marido em casa. Sabe o que as nossas mães faziam? Elas impunham um limite
Limite é a energia masculina, que a mulher tem que ter também, claro. E quando esgotava a cota delas, elas soltavam. E sabe como que elas soltavam? Então tá. Eu adoro essa imagem. Tu vai ver quando teu pai chegar. E isso diminuía as mulheres? Não! Elas, mas eu não vou ficar correndo atrás dessa praga aqui. E isto bastava para a gente se a gente, ai, o pai, ela lembrou que o pai vai chegar. Não, então eu me comporto. Ela usava o pai. Ela usava o pai, seja para ameaçar, seja para quando o pai chegar, ela ir lá e bater. Porque como o homem é mais duro, o homem sofre menos de dar umas palmadas, o homem sofre menos de dar o castigo, o homem sofre menos de arrancar o telefone. A mulher quer fazer tudo e ela sofre mais. Para não sofrer, o que ela faz? Ah, se eu vou precisar de homem para impor limite. Vou insistir. Precisar, não precisa. Não precisa, mas é mais custoso, porque a mulher é mais sensível. Só o que falta, as mulheres querem não ser tão sensíveis quanto os homens agora. Graças a Deus que ela é mais sensível. Se ela é mais sensível para sentir o amor, ela é mais sensível para sentir a dor. Porque dói, em primeira consequência, a vida de um filho. Dói deixar um filho de castigo no homem e na mulher. No homem, um pouquinho menos, porque ele foi feito. É o homem que dá o pontapé na bunda do filho que não quer sair de casa. É o homem que diz, eu vou te pagar a faculdade, mas tu vai fazer a tua casa, a tua vida própria depois. A mulher, ela aconchega, ela nutre, a mulher quer que os filhos fiquem em casa o resto da vida. Né? Então a natureza é sábia. Meu filho foi estudar longe, para encerrar e mostrar essas complementariedades. Cara, me veio isso rápido assim. E tanto é verdade que as mulheres se queixam quando têm que cuidar dos filhos sozinhos. Eu fui pai e fui mãe. É muito pesado. Mas só para fechar da minha parte, tá, Monique? Meu filho ia estudar numa escola aqui na cidade e é longe. É longe, é longe. Para nós aqui é longe. E aí começou. E daí como é que ele vai? Eu digo, mas olha, mas vai de ônibus. É de gelatina ou o que que é? Ai, mas é que o ônibus tem horário, não sei o que lá. Mas então vai de bicicleta. Eu andei de bicicleta uma vida inteira. Eu era quase um centauro. Sabe centauro? Só que centauro não é bicicleta, era quase um centauro. Onde eu ia de bicicleta. É 5 minutos de bicicleta. Ah, não. Eu queria levar de manhã, buscar no almoço, levar 1h30, buscar 5. Ah, não. Aí não. Pelo amor de Deus, o que vai virar desse guri? Não dói nada caminhar. É longe, mas é possível. Então vai caminhando. Moral da história. Nós levávamos e ele voltava caminhando. Sabe, é este tempero de um ser educado pelo limite e pelo afeto que dá pessoas equilibradas. Sim. Pessoas centradas. E uma mulher pode dar limite e afeto? Pode. É muito custoso para uma mulher. Extremamente custoso. E aí, muitas vezes, porque ela tem que investir 2 papéis. É uma loucura isso. É. É uma loucura. É muito pesado. É muito pesado. É possível. Aí é sobrecarga. Eu É recebo possível. diariamente inúmeras mulheres sobrecarregadas. E o problema, a gente vê que realmente está na energia, está no papel que ela quer exercer, que não é o papel dela, que é naquilo que ela quer provar, naquilo que ela quer mostrar. Está na luta contra o que é. E você tem que aceitar. Né? A vida Exatamente. Você aceita. Ah, mas aqui tem algumas, eu li alguns comentários. E quando a mulher é abusada? E quando a mulher é machucada? Tem as duas coisas, você vai sofrer com as duas. Você vai sofrer em perdoar, você vai sofrer em carregar a dor. Você tem que escolher a dor. Você vai ter que enfrentar. É ruim também carregar esse peso. Então, claro. Porque para algumas pessoas é difícil a decisão de falar, eu me rendo à energia masculina, né? Eu honro meus ancestrais, eu honro quem me fez mal. Para algumas pessoas, esse passo, não, Deus me livre, porque o orgulho, a dor, faz a pessoa ficar presa nisso aí.
Mas ficar presa a essa dor também é muito pesado. Então você vai ter que escolher qual passo vai ter que dar. Vai doer das duas Não, formas a e princípio, alguém mas que depois está vai melhorar. muito machucado, precisa de ajuda. Porque Sim, isso aqui que eu estou falando é amplo, é filosófico, é conceitual, muito embora a realidade, mas o como fazer isso, para algumas dá um clique aqui, deu, puta, é mesmo, cansei, cara. Vou chamar meu marido e dizer, olha, tu castiga esse guri aqui, que eu estou cansado, eu vou fazer as unhas. Que libertação, algumas dão um estalo. Outras estão tão dodói, mas tão dodói, que precisa de ajuda terapêutica, sim. precisa fazer imersões, precisa de um mentor, de um guia, precisa fazer treinamentos. A live não tem o poder de curar e dar todas as respostas. Essa live teve a intenção de mostrar, não precisa ser tão pesado. Ponto. Está pesado porque tu estás vibrando numa energia que não é tua. Ponto. Próximo passo, reconciliar-se com o masculino e ficar feliz de depender, não só do homem, mas de depender, inclusive de um homem. E ficar em paz com isso. Ah, mas eu não consigo. Beleza, pede ajuda. Né? Imagina se uma live resolvesse o problema das pessoas, né? Não, sim. Não teria mais terapeuta no mundo. A ideia da live é ampliar a consciência. É verdade. Está pesado demais. Eu não quero mais dar conta de tudo. Minha avó trabalhava mais pesado que eu e mais horas. Eu estou mais cansado que a minha avó? Não tem sentido. É porque eu estou vibrando na energia errada. Não é porque eu tenho tripla jornada de trabalho, mãe profissional e esposa. Não é por isso. Minha avó também era profissional. Profissional da casa, profissional dos filhos, profissional do marido. Ué, ué. Ou a vida da tua avó era mais mole? Tu ainda tem até voz, tu tem. Tu até pode dizer o que tu pensa. Tua avó não dizia nem o que pensava, coitada. Então a ideia foi despertar isso. Só para eu usar, né, e falar que eu já falo já isso com elas aqui, né? Não adianta, porque a pessoa pensa que vai resolver o problema da exaustão, do cansaço, só seguindo um passo a passo. Vou acordar, fazer isso, isso, isso. Vai continuar pesado, porque você vai arrumar mais uma atribuição para você, Isso, né? Eu tenho que fazer isso. isso e isso e isso para ter sucesso, para ter paz. Não, você precisa arrumar dentro. Eu tô falando isso Isso. direto aqui. Você precisa arrumar dentro. Você não precisa de mais metas. Você precisa entender que meta é congruente com aquilo que é uma verdade para você e faz sentido para você. Nós, mulheres, não precisamos de mais tarefas e mais atribuições. Né? Porque não podemos transformar o descansar em mais uma tarefa, mais um Não, plano, mais uma meta. É mais uma uma meta atrás da meta. outra. É É, só faz soltar, sentido. relaxar, se entregar, permitir-se viver mais leve, mais solta, né? Que é a sexta lei da vida, a vida é concordância, concordar mais com a vida como ela é. Concordar, inclusive, nossa, é verdade, eu estou muito na vibração masculina, a vibração ativa, eu estou ativa demais. Vou soltar, vou relaxar, vou desencanar, sabe? Desencanar. Eu vou ir para a praia e não vou ficar olhando para ver se o meu marido está olhando para a bunda das mulheres, porque eu quero curtir a praia, eu não vou ficar vigiando ele, controlando ele. Eu vou soltar, não quero controlar tudo. Não vou ficar passando protetor solar de meia em meia hora nos meus filhos. Não vou ficar cuidando o salva-vida para ver se o salva-vida está cuidando as pessoas. Eu não vou ficar mudando o desgraçado do guarda-sol à medida da orientação solar. Eu vim aqui para desfrutar. Eu não vou ficar cuidando se tem É. areia em cima da esteira. Eu estou criando uma imagem de controle e de busca do certo. Tu tens toda a razão. Chega, mais uma tarefa. Foi uma live incrível, de muito aprendizado. Só te agradeço, tá, Marcelo? Você é sempre muito amável, muito generoso, né? Tô feliz demais. Tenho certeza que meu público aqui também está, né, gente? Tá bom. Muito obrigado, querida. Foi uma alegria servir o teu povo e é uma alegria trocarmos conhecimento e nos colocarmos juntos a serviço de uma vida mais leve. Um grande beijo para ti, para essa mulherada e para os homens que estão por aqui também. Fiquem com Deus.